Você sonhou que era atacada por um cão, mordida por um cão? Estudos mostraram que nos Estados Unidos, numa população com mais de 325 milhões de habitantes, em torno de 4 milhões e 500 mil pessoas por ano são mordidas por cães. Dessas 4 milhões e 500 mil, em torno de 900 mil das pessoas mordidas são infectadas por doenças advindas das mordidas ali dos cães. Uma em cada 72 pessoas nos Estados Unidos são atacadas ali por cães. Então, isso é uma coisa muito frequente na humanidade. Se você sonhou que era mordido na perna por um cão, então o que você precisa fazer na vida desperta é prestar atenção ao equilíbrio. Você precisa retomar o seu equilíbrio. E isso envolve ali equilíbrio sentimental, equilíbrio emocional, porque alguém tirou você do sério. Alguém se comportou com você de uma forma contrária àquela que deveria. Tem uma pessoa que sonhou que foi mordida e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei há pouco que um cão grande, claro, cor marfim com manchas marrons, meio velho e doente e que me mordia. Eu abria um portão de uma casa desconhecida e me deparava com ele. Eu chamava o dono para que viesse prendê-lo, mas ninguém apareceu. Então ele mordeu a perna da minha calça. Eu tentava escapar dele, mas ele agarrou minha mão. Eu lutava com muita dificuldade para me desprender da boca dele. Estava preocupada porque sabia que era um cachorro doente. Até que finalmente escapei. Saí da varanda e fechei o pequeno portão por fora, para que ele ficasse preso. Acordei. Gratidão, Elias. Finaliza a internauta. Bom, você foi na ideia. Você confiou em alguém e deu tudo errado para você. Você foi na opinião de outra pessoa. E agora que você deveria estar num descanso, na tranquilidade, você, na verdade, precisa recuperar o equilíbrio, inclusive. Você tentou manter as regras de etiqueta, mas não foi possível. Porque quando o cão ataca você na perna, você se desequilibra, é claro. Então não tem como seguir certas regras nesse momento para você resolver aquilo que você tem para resolver. As pessoas querem ser educadas e manter a postura todo o tempo, mas chega a um determinado ponto do problema que não tem mais como. Então é compreensível. Agora, esse sonho fala que você terá que inspirar-se para manter o autocontrole. Muito controle sobre sentimentos e pensamentos. O que você precisa saber fazer nesse momento? Dar vazão a sentimentos e emoções negativas. Para quê? Para que você não fique ali entrando em frequências negativas. Como eu sempre falo aqui no meu canal, quando nós entramos em frequências negativas, e você pode entrar em frequências negativas ali não por opção, mas por inobservância da guarda dos seus sentimentos e dos seus pensamentos ali, das suas emoções. Então você precisa entender que você precisa dar vazão, primeiramente, a sentimentos e emoções negativas. Deixar isso embora para que não fique trancando o seu astral. Porque se você não saber dar vazão a coisas negativas, você vai ali ter o seu astral trancado e daí fica tudo mais difícil para você. Os problemas, eles podem se alongar mais ainda. Quando a pessoa sonha que ela é mordida por um cão, ela terá algum prejuízo, tá? Alguma perda, então, está prevista para você porque o cão conseguiu morder você. Ele conseguiu tirar o seu equilíbrio, tá? Mas você está passando por um desafio nesse momento. Você confiou em coisas e pessoas erradas, crenças autossabotadoras,
crenças que você já não tinha certeza sobre elas. E agora você pode ver o que representam aquelas crenças às quais você confiou e as pessoas também. Porque o mundo espiritual, as vertentes espirituais atuam através do pavilhão mental das pessoas. E as pessoas que vão ferir, que vão prejudicar você, elas têm baixa vibração e elas são utilizadas pelas forças espirituais, aquelas que você confiou. Mas as forças espirituais terão maior força sobre você e trarão maior prejuízo se você não tiver domínio sobre sentimentos e emoções. Você precisa ficar na frequência positiva, sendo muito perdoadora. Não se importe com prejuízos nesse momento. Peça conselho, peça ajuda, seja muito humilde, para que você permaneça na frequência cristã, porque daí você vai receber magnetismo positivo. Mas cadê? Eu não estou vendo. Não, você não vai ver, tá? Mas você vai ter os resultados. Mas você precisa esperar um pouco. Lá na frente você vai ver o quanto você saiu ganhando por optar permanecer em frequência positiva. Toda frequência positiva gera magnetismo positivo. E é isso que você precisa manter agora. Alocar-se ali num estado positivo. Fofocas, falácias, cobranças. Seja uma pessoa muito humilde. Primeiramente, admita nas suas orações e admita também para as pessoas à sua volta que você errou, que você poderia ter sido mais sábia, mais prudente no trato consigo e com os demais. Porque se você endurecer a cerviz pelo problema que está tendo, então você pode ser quebrantada subitamente sem que haja cura. É o que diz Provérbios. Provérbios na Bíblia diz que aquele que repreendido endurece a cerviz será quebrantado subitamente sem que haja cura. Por que estes problemas ali acometem você? Porque você ouviu pessoas erradas, confiou em frequências enganosas. E você tem que entender que nós estamos aqui na terceira dimensão no planeta Terra para aumentar o conhecimento, para expandirmos a consciência. É só esse o objetivo da nossa estadia aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra. Existe um ditado mentiroso que diz que uma pessoa deve plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E nada disso Jesus Cristo fez, porque Jesus Cristo é verdade. E a humanidade inventa muita trapaça, muita mentira para gravar o subconsciente dos demais. Então, nós viemos para a terceira dimensão para aumentar o nosso saber e expandirmos a nossa consciência. Agora, se a pessoa acha que para expandir a consciência dela, ela precisa ter um filho, então que tenha 10. Se ela acha que os 10 farão dela uma consciência mais elevada. Se ela acha que escrever um livro vai elevar a consciência dela, então que ela escreva 10 livros. Mas se ela acha que plantar uma árvore vai elevar a consciência dela, então que ela plante muitas árvores. Mas nada disso é obrigatório. Tá? Então, não é perca de tempo passar por este aprendizado. Você está tendo ali um dano, um prejuízo, um contratempo na sua vida, mas você vai saber superá-lo muito bem se você me ouvir. Então, cuide, não veja coisas negativas, não ouça coisas negativas, tá? E veja filmes bons, vídeos bons, afirme-se em nome de Jesus Cristo, super protegida, super formosa, super sábia, super alegre, super saudável, porque as autoafirmações que nós fizemos no mental é empoderamento, tá? E daí você conseguiu se livrar do cão no final. Sim, você se livrou do cão, mas os problemas ficaram, tá? O escândalo aconteceu. O que acontece quando um cão avança numa pessoa? Um escândalo. E você não pode se escapar do escândalo, tá? Mas você vai passar por tudo isso de uma forma
muito sábia se fizer como eu estou falando, tá? O que as forças negativas querem? Que você seja uma pessoa revoltada, tá? Que você procure terceiros e braços espirituais aí para que eles possam tragar você com maior facilidade. Mas você deve ser dona de você mesmo. Veja as minhas playlists, tá? Eu tenho aqui embaixo na descrição deste vídeo um link que leva você para uma página onde eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Esse cão atacou você no sonho também porque você está cada vez mais lutando por desenvolvimento interior, pela expansão da sua consciência. Você quer ser dona da sua própria identidade, né? E daí as forças negativas, elas não gostam disso. E onde elas poderiam ficar imparciais, elas atuam em nosso desfavor. E é onde nós temos aí problemas na vida desperta. Pode envolver dinheiro, pode envolver ali desafeto, pode envolver ali uma série de problemas de toda ordem. Porque, como eu já falei, as forças espirituais atuam na mente das pessoas, né? E existem pessoas que são bancárias, pessoas que são vizinhas, pessoas que são espíritas, pessoas que são ali marginais, tá? Mas você vai conseguir se manter na sua própria frequência. A independência é que as forças não querem que você tenha. E é por isso que aquele cão atacou você. Tá? A partir do momento que você quer crescer em sabedoria, que você quer ser liberta, livre, os cães, eles ficam bravos e eles atacam mesmo. E se eles puderem tomar o dinheiro de você num assalto, eles fazem mesmo. As forças espirituais entram ali no pavilhão mental de um marginal e o marginal rouba você. Mas não é porque o marginal é marginal e rouba, é porque uma força espiritual está impaciente com você. Você está querendo ser maior e melhor a cada dia mais. Você está querendo ascensão na escala evolutiva. E essas forças aí que enganaram você não estão nem aí para esse negócio de cristandade, de evolução. Elas estão pelo próprio ego. E é o próprio ego que importa nesse cosmos, nesse planeta. Diferente de tudo que você prospecta para si, que é o bem para você e para os demais à sua volta, o bem para todos, o que está realmente de acordo com o todo. Tá? Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal, te convido e já te agradeço de coração. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.